assunto muito que todo mundo fala sobre ele, distúrbios do sono. Olha, a apneia do sono é um distúrbio do sono grave em que a respiração para e começa repetidamente, de uma forma repetida, né? As pessoas com a síndrome podem, inclusive, não estar cientes de que tem um problema. E hoje aqui no De Bem com a Vida, vamos desvendar todos os distúrbios do sono. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 50% da população brasileira se queixam de qualidade de sono ruim e 33% sofrem da apneia do sono. Hoje eu recebo o Dr. Franco Martins, ele que é especialista em medicina do sono. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Bispa, tudo bom? Começamos bem, acordamos já nessa segunda-feira, de bem com a vida, dispostos. O que vem a ser, doutor, para a gente começar, os principais distúrbios do sono? O que é um distúrbio do sono? Então, o distúrbio ele é um problema. E os problemas do sono, que o pessoal queixa mais e que são mais prevalentes, que estão mais comuns na população, a gente tem o ronco e a apneia do sono e a insônia. Isso aí contempla a grande maioria dos Esses distúrbios três do sono. seriam os distúrbios? Existem outros distúrbios, por exemplo, pessoas que se movem muito durante a noite, transtornos do despertar, que entra aí o sonambulismo, que a gente vê muito comum em criança. Existem transtornos do ritmo circadiano, que são pessoas que acabam tendo que dormir muito tarde e acordam muito cedo e acordam tarde também. Aí tem vários distúrbios, mas o principal é a insônia. Como que chama esse, quem dorme tarde e acorda tarde? É o distúrbio do ciclo circadiano. Aí, por exemplo, a gente tem um dia de 24 horas. Sim. E aí o comumente aceito é que a gente durma por volta das 10, 11 horas. Seria como se fosse o normal na nossa sociedade. Existem pessoas que postergam 2 a 3 horas a dormir. Então, o padrão é aquela pessoa que Então, vai... deitar que meia-noite passa... não é bom? Acaba sendo um pouquinho tarde. Porque a maioria dos nossos compromissos sociais, eles se dão por volta das 7, 8 horas da manhã. Então, se a gente tentar estabelecer por volta de 7, 8 horas de sono e a gente voltar atrás, a gente teria que estar dormindo mais ou menos por volta das 11, 10 e meia, 11 horas. E aí tem pessoas que passam a ter que tem necessidade de dormir às 3 da manhã, tem uma vontade, passa a ter sono só às 3 da manhã, e aí isso atrapalha, como se fosse um atraso, a pessoa está atrasada por hora de dormir. Mas o mais comum principalmente é a insônia, que é a dificuldade para iniciar o sono, ou pessoa que acorda no meio da noite, e o ronco, que é aquele barulho chato que algumas pessoas têm quando estão dormindo. Ah, meu Deus. Mas, doutora, a gente ouve falar assim, não sei, os artistas, né, pessoas ligadas à cultura, elas produzem mais à noite, a criatividade, e dormem bem mais tarde e começam a trabalhar 2 da tarde. E isso prejudica? No futuro, isso traz algum resultado? Não necessariamente. Existe um padrão de pessoas, aproximadamente 1 em cada 4 pessoas, que tem o padrão ou cronotipo vespertino. São pessoas que elas rendem melhor depois das 10 horas da manhã, das 9 horas da manhã, e aí elas passam a preferir as atividades no período da tarde e da noite, acabam estendendo um pouquinho mais. E aí elas acordam quase sempre que um pouco mal dispostas e preferem concentrar as atividades do dia, como por exemplo, ir na academia, trabalhar, elas são mais criativas e rendem mais no período da tarde e da noite. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o cronotipo matutino, eu prefiro acordar às 6, 6 e meia da manhã, porém quando chega 9 e meia, 10 horas, eu já estou cansado com vontade de dormir. Olha, mas e esse ritmo? Cada um pode colocar, por exemplo, olha, eu quero mudar, eu não quero mais ser uma pessoa que dorme tarde, eu quero começar a acordar cedo, quero ter uma outra vida, quero fazer academia, quero poder dar conta de tudo. Eu consigo mudar esse ritmo? É possível mudar. O que a gente observa é que as pessoas que têm esse rendimento maior no período da tarde e da noite, elas têm pior qualidade de vida do que as pessoas matutinas. Porque os compromissos e o funcionamento da maioria do nosso trabalho e compromissos sociais, eles acabam sendo de manhã e terminando por volta das 6, 7 horas. O que a gente pode fazer é tentar ajustar, às vezes com medicamento e alguns hábitos de vida, para a pessoa se preparar e começar a adiantar, trazer um pouquinho o sono para mais cedo. Isso é possível sim, a gente consegue fazer isso com sucesso. Mas no início vai ter aquela briguinha de vou dormir e não conseguir dormir. Sim, não é fácil.
a gente passa a iniciar um processo que é preparar a pessoa, por exemplo, para dormir às 11 horas, aquela pessoa que dorme às 3. Então a gente vai trazendo o sono dela de pouquinho em pouquinho para mais cedo, mais cedo. Então ela dorme às 3, a gente vai trazendo para 2 horas, 1 hora da manhã. No começo é difícil porque a pessoa vai querer ficar acordada. Porém, já no dia seguinte, nos outros dias, ela passa a ter mais sono. Porque ela ficou com um período que ela não dormiu antes. Tá. E aí a gente vai adequando isso baseado no desenvolvimento da pessoa e como ela vai passando esses dias. A gente consegue fazer sim. Tá certo. Doutor, o que é apneia? E ela está relacionada a cardíacos? Sim, a apneia é, como você falou na introdução do programa, quando para a respiração. E aí esse parar da respiração, ele diminui a entrada de oxigênio no organismo. E a pessoa está dormindo. Está dormindo. Aí ela tá ali de barriga para cima. Ela dá aquela acordada, para de respirar e depois faz aquele esforço para respirar. Ela meio que ressuscita, ela fica 10, 15 segundos sem parar. A gente vê pacientes que ficam 1 minuto sem respirar e o oxigênio cai. Quando esse oxigênio vai caindo, ele prejudica os vasos do organismo e o coração, que são dependentes de oxigênio. Então, a gente tem hoje comprovado que a apneia do sono, ela piora os distúrbios cardiovasculares. Então, quem tem apneia tem mais infarto, mais doença cardíaca, tem mais derrame, tem mais prejuízo durante o dia, como, por exemplo, sonolência, o cansaço diurno. Mas a apneia, por exemplo, pessoas que estão fora do seu peso, ela tem uma categoria de pessoas que têm apneia ou nada a ver? Tem sim, bispa. Existem pessoas que têm o que a gente chama de fatores de risco para ter apneia. Tá. É como que ela tem tudo que precisa ali para ser um apneico, para ter a apneia do sono. Muitas vezes essas pessoas começam roncando e com o passar do tempo, às vezes o ganho de peso, elas passam a realmente ter a parada na respiração. A gente pode citar, por exemplo, pessoas que estão muito acima do peso, os pacientes obesos. Outra questão é pessoas que têm a mandíbula e a região de maxilar pequenos, então diminui o espaço do ar lá atrás. Pessoas que têm retenção de líquido, elas passam a ter mais apneia também. Pessoas que são mais idosas, então as pessoas que têm acima de 60, 65 anos, elas têm mais apneia do que o paciente jovem. O homem, até o momento em que a mulher entra na menopausa, ele tem mais apneia do que a mulher. Olha, e tem tratamento? Tem tratamento. Depende da gravidade, o tratamento ele pode ser de uma forma, pode ser de outra. Por exemplo, se a pessoa começa roncando, nós temos a opção de exercer. Porque o ronco acaba sendo piada, né? E é algo sério para se cuidar quando você tem alguém roncando, não é? Sim, sim. O ronco, ele é o que a gente pode dizer como um preditor da apneia. Então, ele está avisando que a apneia pode estar presente. Ele é como se fosse um clique assim para a pessoa ter. Então, uma dica, quem está em casa, você que está acima do peso, que tem um cansaço durante o dia, que está roncando, vale a pena você começar a repensar na questão da obesidade, atividade física. Esse ganho de peso ele está intimamente relacionado, ele é um causador direto da apneia. E aí, voltando para a sua pergunta do tratamento, bispo, a gente pode usar, por exemplo, exercícios para musculatura. Então, existem uns exercícios específicos que diminuem a intensidade e o barulho do ronco que a pessoa faz. E criança pode ter apneia? Criança pode ter apneia. A principal causa de apneia na criança é a amígdala e a adenoide. Ah, tá. Então, como as crianças elas estão em fase de desenvolvimento, a região aqui onde passa o ar, que é a faringe, que é a região da garganta, ela é pequena ainda com relação à amígdala. Então, pode ser que a criança tenha ronco, apneia. Como que a gente suspeita que a criança tem isso? É uma criança irritadiça, que pode ser hiperativa, pode ter um mau desempenho na escola, ela fica brigando com todo mundo, ela fica sonolenta, cansada. Às vezes ela pode, esse padrão assim de ficar irritada, às vezes é confundido com o déficit de atenção e hiperatividade. Então as crianças elas não estão livres de ter apneia. Vamos falar de pessoas que falam assim, eu dormi 8 horas, mas eu tenho a sensação todo o tempo que eu estava dormindo, mas eu tenho a sensação que eu estava acordada. Parece que eu estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas eu estava dormindo mesmo. O que vem a ser isso? É falta de... é cansaço? Hormonal? O que vem a ser? Bem, aí a gente tem várias causas envolvidas. Porque a gente tem desde
a má percepção do sono, então que é aquela pessoa que ela achou que ficou acordada, mas aí quando a gente vai lá pela polissonografia, a gente vê que ela dormiu a noite toda. Outra questão é quando realmente existe um distúrbio, existe um problema ali. Às vezes, por exemplo, mulheres, elas podem não apresentar aquele barulho característico do ronco, mas elas podem ter uma redução da passagem de ar, o que acaba fazendo com que, em vez da pessoa entrar naquelas fases profundas de sono, que é o que descansam mais, ela fica numa fase superficial. E aí, no outro dia, ela passa a ficar cansada, tem dificuldade para acordar. Outra questão também é a questão do cronotipo. Então, a pessoa que ela é mais vespertina, se ela precisar acordar de manhã às 6 horas, ela se sente baqueada, cansada, que ela não vai render bem até chegar um horário um pouquinho mais para frente. Isso é diferente também da pessoa que tem um problema hormonal. Então, pessoas, por exemplo, que têm um hipotiroidismo, que não está controlado. Então, isso está relacionado também com uma má qualidade de sono e vice-versa. Pessoas que têm depressão, ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade, ela se reflete no sono e vice-versa. Então, aquela pessoa que ela já é um pouco ansiosa e tem dificuldade para pegar no sono, acaba postergando um pouco mais, ela pode ter queixa durante o dia de se sentir cansada, mal disposta. Ou pessoa que tem depressão também, ela pode ter essa queixa. Então, hoje em dia, a gente sabe que os distúrbios do sono, eles estão relacionados diretamente com a depressão, e a depressão ela também está relacionada com os distúrbios do sono. Então, quando a gente tem essa queixa de cansaço ao acordar, é importante levar esse tipo de questionamento para o médico e procurar tentar descobrir a causa e tentar inverter isso aí, investir na causa direto. Doutor, se eu encontrei alguma dificuldade no sono, estou vendo que tem alguma coisa, eu procuro direto alguém que é especialista na medicina do sono, ou eu tenho um cardiologista, tenho um ginecologista, ele me encaminha. Qual é o meu caminho? Bem, bispo, isso aí depende muito, por exemplo, da região que a pessoa está. Se eu estiver no interior do Pará, talvez eu tenha mais dificuldade de achar médicos especialistas. Então, eu acredito que levando essa queixa de que o seu sono está ruim para o médico generalista, mesmo a pessoa que te acompanha, dentro da faculdade de medicina, é comum a gente, às vezes, nós temos algum contato com os distúrbios do sono. E aí, se realmente o médico que você já acompanha, ele achar que existe a necessidade, ele mesmo pode encaminhar ou pode pesquisar para você e te auxiliar nisso aí. Fica difícil dizer que a pessoa tem que ir direto no médico do sono, senão a gente vai ter metade da população do Brasil querendo passar, e a gente sabe que... O brasileiro dorme ruim? Dorme mal? Sim. Sim. A gente tem um estudo da Escola Paulista de Medicina, realizado na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, com quase 1.000 pessoas, ou seja, reflete a realidade de quem está aqui em São Paulo. Isso aí a gente pode estender para as outras capitais do Brasil. E ali acusou que quase metade das pessoas que foram estudadas, elas tinham alguma dificuldade com sono, principalmente insônia. E a cada 3 pessoas que participaram também do estudo, uma tinha um distúrbio respiratório do sono. Mas isso tem a ver com o quê, doutor? Assim, por exemplo, o senhor falou de São Paulo, né, onde foi feita a pesquisa. A gente sabe que aqui não para, né? A gente já acorda atrasado. Se você acordou às 6 da manhã, você já está atrasado, né? Você tá sempre atrasado. Então, é um ritmo diferenciado. Tem a ver com a cidade, tem a ver com o travesseiro, com a cama, com a crise política e econômica. O que tem? Sim, tudo depende de quem está envolvido, né? Então, a principal causa e que a gente observa e que é uma questão que a gente tem menos capacidade de intervir é a privação de sono. Então, a gente sabe que quem dorme menos de 6 horas por dia está privado de sono. Isso é inadmissível. Você dormiu menos de 6 horas por dia, isso está insuficiente para qualquer ser humano. Como eu posso me ensinar a dormir mais cedo, para acordar mais cedo? Eu não posso ensinar o meu corpo a dormir 5 horas e ficar feliz? Bispa, a questão é que a gente sempre quer sacrificar o sono em virtude dos outros compromissos. É verdade. Então, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, as pessoas não querem. Tentar diminuir, talvez, o período do seu deslocamento, morar mais perto do trabalho, as pessoas não querem. É mais fácil abdicar do sono, pegar, vou dormir um pouquinho mais tarde hoje, vou acordar um pouquinho mais cedo. Então, assim como a gente precisa se alimentar com qualidade, precisa fazer atividade física, precisa ter uma reflexão das nossas atitudes e saber que a gente não pode viver sem dormir.
Então, por que, que a gente quer sacrificar o sono? Para que dormir menos? Então, o sono ele é uma atividade, entre aspas, que é essencial para o funcionamento do organismo. Se eu dormir 8 horas por dia, eu vou ter uma qualidade de vida diferenciada? A gente sabe que as pessoas que dormem mais do que 6 horas por dia, elas têm uma qualidade de vida melhor e têm menos problemas de saúde do que quem dorme menos. Esses são estudos que não se tem dúvida, isso é comprovado. Pessoas que dormem menos de 6 horas por dia, elas vivem pior e têm mais problema cardiovascular, morrem mais de infarto, de derrame, tem mais arritmia, tem mais depressão, tem mais ansiedade. Gente, é só dormir. Vamos todo mundo dormir, é só dormir pelo menos. Você está dormindo 5, 6, aumenta mais uma aí, né, doutor? Exato, o que Vai dormir mais cedo. é uma questão da gente elencar prioridades e se posicionar perante a vida. De que a gente saber que essa é uma função importante, essencial, e eu me adequar. Então, eu vou ter que manejar o meu dia para quando chegar por volta das 8, 9 horas, eu começar a me preparar, a diminuir o ritmo, evitar ficar no computador no período da noite, evitar ficar mexendo no celular toda hora, porque aquela luminosidade ela atrapalha o sono, evitar refeições pesadas no período da noite. Então, deu 8, 9 horas, evitar uma refeição pesada, comer algo leve. O exercício físico, no período da noite, também ele dificulta o sono na maioria das pessoas. Deixa acelerado, né? Você Deixa fica mais... acelerado, porque você está lá na sua aula de jump, na sua corrida. Só na de jump você pegou, né? Está ali na corrida, tal, fazendo às vezes uma luta, né? Há normalmente uma liberação de adrenalina, Sim. de noradrenalina, de cortisona. E imagina que o seu organismo, você está fazendo uma atividade super intensa, um exercício físico, para você chegar em casa, você ainda vai tomar banho, você vai jantar ou tomar seu suplemento para depois dormir. Então, até você fazer esse slowdown, essa redução da atividade, isso aí é lento. E, doutor, tem tratamento? Quais são os tratamentos? Tanto da apneia, o senhor já falou, para quem está roncando, para quem está dormindo mal, como que são os tratamentos? O da apneia depende da gravidade. Tá. Então, a gente comentou, existem os exercícios orofuncionais, então, são atividades, exercícios físicos que a gente faz na região da garganta, da boca, para diminuir o ronco. A gente tem os aparelhos de avanço mandibular, que são próteses que a gente coloca, como se fosse um aparelho de dente mesmo, móvel, que você usa só durante a noite, que ele joga a mandíbula para frente, nesse sentido, e aumenta a passagem de ar lá atrás. Outro tipo de tratamento é o CPAP. É um aparelho que serve para aumentar a passagem de ar aqui dentro da região da garganta, para a garganta não cair mais e fechar o ar. Do tratamento, por exemplo, existem tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico ele deve ser muito bem escolhido, existem pacientes específicos. Não é para todo mundo. Não é, além de não ser para todo mundo, ele é para a minoria, pode-se dizer. Tá. E a gente sabe que quando mal indicado esse tipo de cirurgia, a apneia volta e pode ainda piorar. Um tratamento, por exemplo, que mais funciona e é comprovadamente que dá certo é esse do aparelho chamado CPAP, que é um aparelho que fornece uma passagem de ar e não deixa mais a garganta cair. Se você está usando o CPAP durante a noite, a apneia acabou. E tem alguma coisa a ver também para o ronco, não? Sim, ele trata o ronco também. O ronco, como ele é um começo assim de apneia, é que a questão, bispa, é que a gente tem que diferenciar o ronco da apneia. Tá. Como que a gente faz isso? Por um exame de polissonografia. É aquele ronco do vô no sofá que faz barulhinho. Isso não tem a ver com a apneia, não? Tem a ver com a apneia. Para a gente saber se esse ronco é mais um barulho e ele não está causando aquela queda do oxigênio que a gente comentou, a gente tem que fazer um exame. Infelizmente, a única maneira. Igual, por exemplo, você está de pressão alta. Como é a maneira de você saber se está com a pressão alta, tem que ir lá e medir a sua pressão. Sim. Às vezes tem que fazer um mapa, levar para casa aquele aparelhinho para medir. Então, você está com uma suspeita de ter uma alteração no coração. Como você vai fazer? Tem que fazer um exame, que é o eletro. Pode fazer um ecocardio. Fazendo uma analogia com o sono, a gente tem que fazer a polissonografia. Ela pode ser feita dentro do laboratório, que é a melhor forma possível, ou ela pode ser feita hoje com aparelhos de alta tecnologia dentro da casa da pessoa. Tá. Levando muito mais conforto, já que você está na sua casa. Esse exame, hoje os planos de saúde estão aptos, prontos para poder fornecer? E o Sistema Público de Saúde também tem? Sim, o SUS fornece esse exame. Tá.
E os planos de saúde também cobrem esse exame, assim como o particular. Existem basicamente duas formas de se fazer esse exame. Uma forma lá no laboratório, você vai e dorme lá. É uma forma que a gente usava bastante, ainda se usa, mas usava mais no passado. A pessoa dorme mesmo? Dorme. Porque quem tem o problema, ela tem que ir lá e tem que fazer o exame. E outra opção é o exame feito dentro da casa da pessoa. Então, vai um técnico e faz a montagem do exame lá no conforto da casa da pessoa. E existem também um outro tipo de exame que a pessoa mesmo leva e monta e coloca na casa dela os aparelhos. Exato. Isso cada um tem uma indicação específica. Não é cada um. Exato. A gente sabe que para indicar cada tipo de exame, quanto mais noção e quanto mais o médico conhece os distúrbios do sono, melhor ele escolhe entre um exame para o outro. Então, tá certo. Bom, que fique para você nessa manhã de segunda-feira, você que já acordou aí reclamando, que, não dormi bem, quem mandou ficar assistindo noticiário até tarde? Quem mandou ficar na televisão? Doutor, ficar na cama com o celular, rouba o sono? Rouba o sono. Porque aquela luz do celular, ela inibe uma substância chamada melatonina que serve para a pessoa começar a dormir. Ela é um hipnótico, ela facilita o sono da pessoa. Então, se você está ali com a luz, o que o cérebro está imaginando? Tá a luz, eu não preciso dormir, está a luminosidade. Ele não sabe se aquela luz ela vem de fora ou se é a luz do sol, por exemplo. E pessoas que gostam de dormir com a TV ligada? Então, não é bom também? Também é ruim. É que aí vem a questão, se a pessoa tem insônia, que é dificuldade de começar o sono, acordar no meio da noite ou acordar antes do horário, aí a gente faz o quê? Tira a televisão. Se isso não incomoda, a pessoa tem uma qualidade de vida normal, não tem dificuldade para dormir, aí a gente fala, se é uma coisa que você gosta muito, o seu prazer é ver televisão à noite, é uma questão individual. Não vou dizer todo mundo tira a televisão e também não vou dizer todo mundo deixa a televisão. Precisa a gente conversar e ver se está tendo prejuízo, se tem algum problema envolvido para tirar ou não. Então, tá certo. Bom, hoje a gente falou sobre os distúrbios do sono. Eu recebi o Dr. Franco Martins, ele que é especialista em medicina do sono. E os contatos do doutor é o www.madman, tá? madman.com.br e o telefone é 0 prestadora 11 4327-0078. Bom, você quer tirar suas dúvidas, mais informações, entre no site e realmente, vai investigar, doutor? Quem sabe o seu problema não é só dormir um pouquinho mais. Prestar atenção no sono. Prestar atenção, Quem sabe, dormir um pouquinho mais, vai estar tudo aí resolvido. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida.